Deus fez tudo para você e te deu gratuitamente. A coisa mais linda de Deus é a grandeza da sua generosidade, que nos dá tudo gratuitamente. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje, mas antes lembrando que domingo que vem é o culto da ceia. Então se esforce para não faltar domingo que vem, para nós juntos como um corpo, tomarmos a ceia com alegria, trazendo à memória a grande vitória do Senhor na cruz. Então vamos lá, vamos para a palavra de hoje, Colossenses capítulo 2, e nós vamos ler versículos 18 e 19, estamos naquela série de pregações desta carta de Paulo aos Colossenses, e vamos ler capítulo 2, versículos 18 e 19, é muito importante essa palavra de hoje. Ninguém se faça árbitro, ou dependendo da tradução está assim, ninguém vos domine a bel prazer. Mas a minha tradução, que é atualizada, está: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos orar. Pai querido, estamos diante da verdade da tua palavra, Senhor. Uma verdade não muito pregada e ensinada, Senhor. Eu sei que muitos aqui já aprenderam sobre isso, outros vão perceber mais. Por isso, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dê clareza, revelação da verdade, Senhor. É isso que importa. O que importa é a palavra viva dentro do coração de cada um. É isso que liberta o homem. Assim dependemos do teu Espírito e oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Os colossenses perderam o ponto central da fé. Então, qual é o ponto central da fé cristã? É a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo feita na cruz do Calvário. Nunca esqueça isso. O que liberta o homem não é agorada, nem rosa ungida. O que liberta o homem é o sacrifício perfeito da cruz, o sangue do Senhor Jesus Cristo. O que faz o homem crescer, nascer de novo, se tornar um filho de Deus, é a fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé cristã não crê em coisas, ela crê e centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo. Nunca esqueça isso. Então os colossenses se abriram para um monte de outras coisas e perderam o ponto central da fé. Então quando a igreja se abre para o misticismo, asceticismo, gnosticismo, se volta para a lei, a igreja fica confusa. Por quê? Porque ela é invadida com um monte de coisas estranhas ao mesmo tempo. Imagine uma criança no meio de um salão, o pai, a mãe, o avô, a avó por parte de pai e mãe e por parte de pai, 6 pessoas chamando ela ao mesmo tempo. Um chama pela frente, outro chama para... ela fica assim, ó. 6 pessoas chamando ela ao mesmo tempo. Ela não se define se vai para o pai, se vai para a avó, se vai para a mãe. Então uma igreja que se abre para um leque de coisas, de misticismo, gnosticismo, obras da lei. O crente fica assim, não sabe para onde olha, se é aquilo, se é a maldição, se é a agorada, se é a campanha, se é o apóstolo. Ele fica assim, ó, não tem firmeza em que acreditar. E você pega uma pessoa dessa, pergunta para ela: em que você acredita?
No fim, ela não sabe nem em que acredita. Não, porque a irmãzinha revelou, porque o apóstolo falou. Mas e você, que você está acreditando em quê? A pessoa não tem uma fé definida no coração dela, ela não sabe em que acredita. Ela não sabe. Pega uma pessoa de uma igreja assim e pergunta para ela o que é justificação. Ela não sabe te responder. Porque ela está com a mente para cá, com a mente para lá, ela está com um leque de coisas, de obras, de informações, tudo ao mesmo tempo, e ela perdeu o ponto central, que é a fé na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra. Então, os colossenses caíram nisso. Então Paulo escreve essa carta para mostrar quem é Cristo e dizer que o grande erro que eles cometeram de se desviar do ponto central e deixar entrar na igreja um monte de coisas místicas que não tem nada a ver com o evangelho. Então na semana passada nós falamos sobre a lei sendo uma sombra, não uma imagem real. E hoje chegamos nesse versículo 18 que é muito importante. O que ele fala? Paulo fala, olha o que ele fala: ninguém se faça árbitro ou domine a tua vida a bel prazer. Então vamos trabalhar nisso. Igreja é lugar de liberdade, é lugar de espontaneidade. Nenhum líder pode dominar a cabeça das pessoas, não esqueça isso. Dominar a vida, querer controlar a vida da pessoa, obrigar a pessoa a vir na igreja, obrigá-la na marra a ser um dizimista, querer saber de tudo que se passa na vida dela, um líder controlador que quer ditar os passos dela. Não, igreja não é isso. Igreja é lugar de liberdade. Então todo líder tem que tomar cuidado para não querer dominar e controlar a vida de ninguém. Porque as pessoas, a igreja é de Deus, não é dele. A igreja é de Deus, não é minha. Então a liderança tem que pregar a verdade e manter as pessoas na liberdade. E espontaneamente elas vão fazer aquilo que se precisa fazer. Espontaneamente, nunca na marra, por obrigação, por oprimir as pessoas, por cobrar e dizer: o que você está fazendo para Deus, você não está fazendo isso, você está debaixo de maldição. Porque isso tem muito na igreja. Que a tendência às vezes da liderança é uma tendência ociosa, querer controlar, por medo de perder as pessoas, querer controlar a cabeça, controlar todo mundo, controlar a vida. Esse é líder daquele, aquele é líder daquele, aquele é líder do outro, e cada um tem que dar satisfação como se fosse uma empresa, e um controla a vida do outro. Se o mais baixo não estiver produzindo, vai ser cobrado desse, esse vai cobrar desse, o líder cobra desse. É uma loucura, não existe isso na igreja. Então nunca esqueça isso. Se você perder a tua liberdade da igreja, você não está num bom lugar. Na igreja, a liderança tem que levar você a pensar, a ser inteligente, a raciocinar, a enxergar as coisas, a pensar, principalmente a pensar. O crente não é um monte de pessoas assim, amém, amém, só fica assim, amém, não pensa, tudo robotizado pela doutrina. Não. O crente tem que ser inteligente, alguém que pensa, que raciocina, que olha para a palavra de Deus. O que é uma mente renovada pela palavra de Deus? É uma mente que pensa, que raciocina, tem uma linha de pensamentos de acordo com a palavra de Deus, porque foi renovada. Agora o que estava acontecendo aqui? Presta atenção. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou ninguém vos domine a bel prazer. Olha, o que é um árbitro? O árbitro na partida de futebol, ele tem autoridade máxima ali, ele controla tudo. Ele marca o pênalti, se precisar marcar, ele expulsa, ele adverte, ele expulsa o técnico, ele interrompe a partida, ele apita as faltas, ele é uma autoridade máxima, ele controla a partida de futebol. Então o que é ter um árbitro na nossa vida? É um controlador, alguém que controla a tua cabeça, controla tudo que você tem que fazer em nome do evangelho, em nome da igreja, em nome da religião. Você entende isso ou não? O que é vos domine a bel prazer? A pessoa domina os outros a bel prazer, de acordo com o que dá na cabeça dela. Basta fazer aquela aparência de religiosidade
e domina todo mundo a bel prazer, de acordo com o que ele acha. Não, eu preciso levantar uma oferta tal, vou criar um negócio aqui, vou falar isso, fazer aquilo, pôr um negócio aqui no altar, fazer todo mundo crer, e o pessoal vai... Sabe, ele começa a dominar, ele cria na cabeça dele umas coisas doidas que não é evangelho, e começa a praticar aquilo, e o povo todo fica sujeito àquilo, e depois vão falar assim: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Mas não é ungido de Deus coisa nenhuma. Você pode julgar, por isso que o crente precisa pensar. Então Paulo fala: ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou vos domine a bel prazer. Agora, o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses? Tinha gente assim. Como é que essas pessoas estavam dominando eles? Olha lá, olha o que ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, olha lá, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, como é que eles estavam sendo controlados por essas pessoas? Culto dos anjos. Você já teve em culto que a pessoa fica assim: olha o anjo do movimento, olha o anjo da bandeja de prata, olha o anjo ali, olha o anjo que estou vendo um anjo. Tem um até que fica assim: como é que é? É? Fica até conversando na ilusão dele. Você já teve em lugar assim: olha o anjo do movimento, o anjo do batismo pelo Espírito Santo, o anjo do isso, o anjo daquilo, o anjo. No fim as pessoas estão lá prestando um culto a anjo. Você não vê muito isso, mas existe. Então, vamos ter uma palavrinha sobre os anjos. Primeiro, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Olha, o homem não adora anjos. O ser humano, a igreja não ora a anjos. A igreja não dá ordem para anjos. Entende? Quem faz isso, que dá ordem a anjos e controla a anjos, é Deus, não é o homem. Não é o homem. Então a igreja é protegida, conforme nós vamos ver, pelos anjos. Mas a igreja não ora a anjos, não dá ordem a anjos e não faz culto a anjos. Então vamos ver alguns versículos na palavra de Deus. Vamos começar pelo último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19. Quando João tem uma visão e o anjo fala com ele. Depois você lê esse capítulo com calma. No versículo 9, Apocalipse 19, 9. O anjo falou com ele. Ele teve a visão do anjo, das bodas do cordeiro, dos anciãos, todas essas coisas bonitas. E o anjo falou com ele isso. Então me falou o anjo, ele está vendo o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me, olha, João se prostrou aos pés dele para adorá-lo. Então quando João viu aquele anjo, teve aquela visão, na hora quis adorar, se prostrou aos pés dele. O que o anjo falou para ele? Olha lá. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João, naquela visão tão impressionado, ele quis adorar o anjo, ele se prostrou para adorar. O que o anjo falou para ele? Não faça isso. Eu sou conservo teu. Você tem que adorar a Deus, não anjo. Então não se adora anjo, não se tem culto, não se faz um culto para anjo. Está bem claro isso. Adora, o próprio anjo chegou para João e falou: não faças isso. Você tem que adorar a Deus, direcionando. Anjo não recebe oração, não recebe adoração. Entende? Você tem que adorar a Deus. Vamos ver outro texto aqui dos anjos. Hebreus, volta lá, Hebreus capítulo 1. Nesse capítulo 1, o escritor de Hebreus está mostrando para os judeus que davam muito crédito a anjos, porque houve muitas manifestações de anjos lá na lei, na velha aliança. Então eles davam muito crédito a anjos. Então o escritor de Hebreus está fazendo uma comparação dos anjos e Jesus Cristo. Está mostrando que Jesus Cristo
é muito maior do que anjos, ele é filho, ele é o criador dos anjos. Então no capítulo 1 de Hebreus, se você for ler do versículo 5 em diante, você vai ver que o escritor está exaltando Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é muito acima de anjos, que Jesus Cristo é Deus. Mas depois ele fala que são os anjos no versículo 14, ele fala assim: não são todos eles espíritos ministradores? Olha lá, espíritos ministradores, os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor de quem? A favor dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos que prestam serviços, enviados por Deus, para quê? A favor dos que hão de herdar a salvação. Por exemplo, aqui mesmo nesse ambiente pode ter um anjo, nós não estamos vendo, e nós não vamos orar a ele, nem adorá-lo, nós não vamos nem percebê-lo se ele estiver aqui, mas pode estar, porque eles são enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então eles são enviados a favor da igreja, são espíritos ministradores enviados ao nosso favor, que nos livram, que nos guardam, não é? Uma vez eu vinha vindo, já contei isso para vocês, vinha dirigindo na mão única e veio um carro em alta velocidade, contramão, talvez ele não conhecia aquele lugar, aquilo veio para me bater de frente, cara a cara, ele veio com o farol alto, não foi eu, em um instante eu virei a mão assim, eu fiz uma coisa que eu mesmo não faria, tirei o carro de um jeito, fiz assim, o carro não derrapou, não fez nada, e aquilo passou e deu uma brecada, aí que ele foi perceber que estava contramão, quase aquilo me pega de frente, minhas filhas pequenas dormindo lá no banco de trás, vinha vindo da igreja num domingo. Então os anjos nos ajudam, nos livram. Quanto livramento nós podemos ter tido sem saber? Por isso que eu falo, em tudo dai graças. Foi furar o pneu logo agora, está amarrado. Não dá graças. Se não furar, se você ia passar num cruzamento, ia dar uma cacetada, meus irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Às vezes algumas coisas que não nos agradam acontecem, e a nossa visão é reclamar e murmurar, mas dá graças. Porque às vezes você errou um caminho. Você já errou um caminho? Um dia eu vou tomar pressa pelo errei o caminho. Coisa chata. Oh, graças. Mas aquele anjo me desviou dali. Era para o meu bem, ia dar uma trombada, ia acontecer alguma coisa ali naquele caminho. Então, não precisa ligar muito para isso, mas que você tem anjos que cuidam de você, você tem. Pode ter certeza. Eles são enviados para a favor dos que hão de herdar a salvação. Então você é um salvo. Então você pode ter certeza, não é aquele anjinho da guarda bonitinho com aquela carinha, não, que nem na nova era, não é isso. Nós não sabemos nem a forma deles, né? Mas eles são enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Está claro isso? Então eu não tenho que prestar culto a ele, não tenho que cantar louvor para anjo. Não tem que ficar, olha o anjo, ele está derramando azeite, estou vendo o anjo, estou vendo, né? O anjo Gabriel. Que anjo Gabriel? Besteirada. A gente vê umas coisas no meio da igreja que não tem nada a ver com a verdade. Vamos ver outro texto sobre os anjos, Salmo 91. O diabo na tentação de Jesus falou isso aqui que nós vamos ler do Salmo 91, olha lá. Então, Salmo 91... aqueles dois versículos que o diabo trouxe para tentar Jesus. Versículos 11 e 12. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, quem é que dá ordem aos anjos? Deus, ele dá ordem aos anjos, olha lá, dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos.
eles te sustentarão nas suas mãos. Para quê? Para não tropeçarem em alguma pedra. Então Deus dá ordem aos anjos, para que nos guarde todos os caminhos. E se eu vou tropeçar em alguma pedra, eles me sustentam. Você acredita nisso? Então não se presta culto a anjo, mas os colossenses... Olha, para você permitir que entre tal ritual dentro da igreja, é uma coisa muito problemática. Volta lá para Colossenses. Sobre os anjos está claro isso aqui, né? Volta lá, Colossenses. Agora vamos ver a outra coisa. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos. Olha lá, pare agora. Baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então tinha lá pessoas que tinham visões, elas viam coisas e controlavam a vida das pessoas com as suas visões. Só que elas tinham uma mente carnal, uma mente carnal. Então, não vou falar da mente carnal agora, vamos falar das visões. Ter visão é uma coisa bíblica? É bíblico. Mas se a gente for olhar a Bíblia, as visões, não era uma coisa que acontecia todo dia. Era coisa que acontecia esporadicamente na vida de um apóstolo. Não era uma coisa, num culto você vê 30 mil coisas ao mesmo tempo. E as visões que se manifestavam eram visões ligadas à obra de Deus. Ninguém tinha visão. Joãozinho, você tem que casar com a Mariquinha. Joãozinho, você tem que comprar aquele carro, porque eu vi um carro de asas abertas. Compra, vai lá, entra num carneiro, 36 meses, vai ficar numa... Deixa ele dar o dízimo. Primeira coisa que ele vai fazer. As visões que os servos de Deus tinham, coisas ligadas à obra, para o crescimento da obra, para a salvação de vidas. Não era traquinagens. Vocês estão entendendo ou não? Então vamos ver duas visões aqui em Atos dos Apóstolos, que são importantes. Primeira delas, Atos capítulo 10. Vamos lá, Atos capítulo 10. Aquele homem que não era judeu, que era Cornélios, um homem temente a Deus, justo, ele teve a visão de um anjo, ele teve a visão do anjo. Então vamos chegar lá para ler. Atos 10, eu vou fazer uma leitura razoável aqui. Atos 10, o centurião Cornélio, que era um cidadão romano, não era nem judeu, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada romana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Presta atenção. Esse homem é um gentil, um homem piedoso que estava orando de contínuo a Deus. Ele não tinha entendimento de Deus, ele não conhecia o Evangelho. Mas Deus, na hora 9, 3 horas da tarde, dá uma visão para ele. Aparece um anjo, ele tem uma visão. E o que o anjo veio falar para ele? O anjo não podia pregar o Evangelho para ele, só o homem que prega o Evangelho. Mas o anjo diz: olha, vai no lugar tal e vai procurar por Pedro, porque o Pedro vai te dizer coisas, vai te pregar o Evangelho. Não é uma visão, alguém casar com alguém, alguém que vai trocar de carro, um monte de besteirada que você vê no meio da igreja nos dias de hoje. Uma visão que ia trazer salvação para o próprio Cornélio. E deu o nome da pessoa, olha bem, deu o nome da pessoa a quem tinha que chamar, e você vai ver que era na rua direita, deu até o endereço. Vocês estão entendendo? Uma visão ligada à obra de Deus, à salvação dele, de toda a casa dele.
Você está entendendo o que é uma visão de Deus? A visão de Deus está ligada ao interesse de Deus, ligada à obra de Deus, à salvação de vidas. Então Deus pode dar visões, não é? São coisas que acontecem esporadicamente. Não é naquelas vigílias que a irmãzinha vê tudo na vida de todos. Isso aí eu vou te falar agora o que é. Vamos ver uma outra visão da palavra de Deus. Vamos lá agora aí mesmo em Atos, né? Atos capítulo 16. Paulo tinha um objetivo de ir para um lado. Atos 16, vamos lá. 6 em diante. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, olha só, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia, não é? Você vê que coisa? Como é que o Espírito Santo pode impedir uma pessoa de pregar a palavra? Mas ele sabia por quê. Continuando, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo está querendo pregar o Evangelho na Ásia. Ele está lá, eu vou lá pregar o Evangelho para aquela gente. Mas não é vontade de Deus que ele vá lá agora. Ele tem outra necessidade principal que Deus quer que Paulo cumpra, mas Paulo não está sabendo. Então o Espírito Santo impediu ele de ir para a Ásia. À noite, quando ele está dormindo, Deus dá uma visão para ele. Um homem macedônio pedindo socorro: vem, Paulo, ajuda-nos. Então Paulo, quando acordou, entendeu o quê? Que ele ia para uma direção errada querer pregar o Evangelho. Ele tinha que ir para Macedônia, era isso que Deus queria. Então, olha a visão que veio, uma visão que revela a vontade de Deus, que revela que era errado ir para a Ásia naquele momento e pregar o Evangelho. Deus não queria isso, queria que fosse para Macedônia. Então Deus dá uma visão para Paulo para mostrar um curso, uma direção do trabalho que Deus queria, mostrar a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, eu já vi tanta gente tendo visão. Um homem que tinha visão orando por uma irmã. Estou vendo, irmã, olha só as palavras dele. Um montão de formiguinha entrando por debaixo da tua porta, tem uma brecha. Pelo amor de Deus. Vou orar pela irmã grávida. Estou tendo uma visão que é homem. Se não é homem, é mulher. Pelo amor de Deus, só pode ser um dos dois. Vocês estão entendendo? Eu participei muito de vigília, né? Já tive em cada lugar que eu vi tanta visão. Era uma visão atrás da outra. Tinha irmão que via tudo, mas não via nada. Que era tudo da cabeça dele. Então está cheio de gente no meio da igreja que vê isso, que vê isso, que vê aquilo, que é produto da cabeça dele, não vem nada de Deus. E na igreja dos Colossenses estava cheio de gente controlando a vida dos outros, dizendo isso: estou vendo, e todo mundo obedecendo. Volta lá para o texto. Então vamos lá, Colossenses 2, onde nós estamos. Ele diz: baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então o que é uma mente carnal? Mente carnal é aquela cabeça que não foi renovada pela palavra de Deus. Quando a gente encontra Jesus, a gente vem para a igreja com um entulho tão grande na nossa mente, com pensamentos errados de prostituição, de pecado, de coisa errada, de religião, da vida. Nós temos um HD que tem toda a nossa vida passada ali, aquilo fica fervilhando. E essa mente carnal, ela produz 1001 imaginações,
Uma pessoa com a mente carnal, ela fecha os olhos, ela pode se imaginar na casa dela voando, sentada, comendo um pudim. Pode ou não pode? Então, quanta gente no meio da igreja que fecha os olhos, o que vem na cabeça ele acha que é Deus que está falando, é uma mente carnal produzindo um monte de pensamento, não tem nada a ver com Deus. Quantas revelações de trás do púlpito que provém de uma mente carnal, não tem nada a ver com Deus. Mais destrói do que constrói. No entanto, as pessoas gostam e correm atrás disso o dia inteiro, o tempo todo. A nossa mente carnal é uma coisa preocupante, porque ela cria imagens. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Tinha uma pastora que dizia assim para os obreiros dela: quando você for orar, põe a mão na cabeça da pessoa. O que vier na tua cabeça é Deus te revelando. Imagine o perigo. Põe a mão na cabeça, qualquer coisa que vem, pior que só vinha demônio na cabeça das pessoas. É só isso que elas viam nas visões dela. Estão vendo um demônio com a boca aberta, né, para assistir e dar risada. O demônio, né, vou contar o caso dela. Ela estava lá com um pastor que foi orar para minha irmã, que tinha essas casinhas de doce que vendem pipoquinha, balinha, docinho. Aí ele teve uma visão, pelo amor de Deus, isso é verdade. Irmã, estou vendo um demônio em forma de gelatina na porta da sua loja. Pelo amor de Deus, gente. Ó, tem duas testemunhas aqui que sabem. Ele deve ter visto mesmo. Visão carnal, mente carnal. Pior que a nossa carne, ela é feiticeira. Então, o que ela gosta de coisa que adivinha o futuro, que quer ver um futuro favorável a você, e, né? A pessoa vem no meio da igreja, ela quer revelação, o que Deus tem para mim, que bênção que Ele vai falar, será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que, sabe, então vem atrás disso, está cheio de gente vendo todas essas coisas. Então cuidado com a tua própria cabeça, porque pode você mesmo estar tendo essas visões aí, disciplina isso aí. Porque quando a coisa vem de Deus, ela vem correta, em linha com a palavra, não atrapalha a vida de ninguém, não destrói ninguém. Ela vem com o intuito de salvar vidas, de libertar as coisas verdadeiras que acontece. Está claro isso, queridos? Então, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, numa mente carnal. Olha, se vocês soubessem, eu acredito que vocês estão sabendo. Essa mente é perigosa, ela cria sonhos, cria coisas, cria imagens. Ela tem um aspecto negativo que cria medo. Você pode ver 1001 coisas. Se você fechar os olhos, é capaz de ter uma imagem e achar que é de Deus porque está dentro da igreja. Não tome cuidado, olha, meu irmão. Você é filho de Deus, é ou não é? E Deus é alguém que preserva a vida dos seus filhos. Deus não fica revelando para Mariquinha o que o Joãozinho faz. Se Deus tem que tratar com o Joãozinho, vai tratar direto. Não caia na conversa dessa gente que Deus fica revelando da tua vida para ela vem lhe dar recado. Ela olha para você, imagina umas coisas e fala que Deus falou. Aí vem, olha, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou. E geralmente é tudo errado, não é? Porque está isso na cabeça dela a seu respeito. Essas coisas que ela vê a seu respeito. Então, se uma pessoa está errada, Deus não vai mostrar o erro dele para outro fofoqueiro. Deus vai falar direto. Deus fala direto com você. Deus te corrige direto, meu irmão. Te orienta direto. Se Deus não falou nada no teu coração, não acredite em ninguém que teve visão a teu respeito, que é mentira, é coisa da cabeça dele. Vamos ver um quadro aqui lá na Velha Aliança. Vamos lá. Vamos lá, Jeremias capítulo 14, vamos lá. Na igreja dos Colossenses tinha esses, que estavam fazendo o quê? Culto a anjos, controlando a vida das pessoas com as suas visões. Eles tinham uma mente carnal, não era nada de Deus, influenciando a igreja toda com aquilo que eles estavam vendo. Mas Jeremias 14... eu não dou o capítulo para chegar lá antes de você, que eu estou com a mão só aqui. Jeremias 14, a partir do versículo 13. Então disse eu, né, o profeta Jeremias, ele está dizendo: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe
que os profetas lhes dizem: não havereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Agora, esse versículo 14 é muito importante. O que essa profetada nesse tempo de Jeremias fazia? Olha lá. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Não enviou, não deu ordem, não falou a esses profetas. Agora, o que esses profetas tinham dentro deles, na cabeça, no coração deles? Olha lá, visão falsa. Olha aqui, eles estavam tendo visões, mas visão falsa. Olha a mente carnal aqui. Visão falsa, adivinhação, tinha adivinhação no coração deles, a vaidade eles tinham, e o engano do seu íntimo. Então, não confie muito nas coisas que você sente. Esse negócio eu senti, a gente fala muito isso, mas é perigoso. Porque no nosso coração existe um engano do íntimo, são emoções até bonitas que nos desviam da verdade e nos levam a fazer coisas que não tem nada a ver, nos leva a nos relacionarmos com pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas eu senti uma coisinha, senti o engano do íntimo. Engano do íntimo. E quanta gente, meus irmãos, está nesse engano do íntimo e nunca aprendeu nada na igreja sobre isso. Irmãs, quanto engano do íntimo, né? Pior que quando levado a sério esse engano, existe muito problema para a vida de quem obedece esse engano do íntimo. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do íntimo, são o que eles vos profetizam. Então o que aqueles profetas não estavam fazendo? Eles estavam tendo visão falsa, não era de Deus. Adivinhação, adivinhavam as coisas. Atos 16 nós vamos ver o espírito de adivinhação. Vaidade, eles queriam ser profetas, né? Aquele profeta que quer ser o vaso, né? Quer ser o bom. Quer que todo mundo corre para ele: ora por mim, Deus mostrou alguma coisa, né? Aí ele: ai de quem tocar no ungido de Deus, fica todo cheio lá. Tem tanta gente que se acha alguma coisa. Você quer ser alguma coisa? Então se ache nada. Melhor coisa que você tem que fazer. Melhor coisa que você tem que fazer diante de Deus. Vaidade do íntimo, né? A pessoa se acha. Deus só fala por ela. Só ela vê. Aí ela vai na igreja, não se submete ao pastor. Mas abre lá as revelações na casa dela. Vai aquele monte de gente fraca da igreja que não aprende a palavra, tudo procurar a revelação. Eis, não é assim? E vai controlando a vida de todo mundo. Aí fica as seguidoras da reveladora. Todo dia está lá: Deus tem um recadinho para mim hoje. E o marido demorou. Aí ela pega o telefone: não, Deus está me mostrando. Aí vira profeta do telefone. Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando. Não esquece da conta. Estou precisando de ajuda, viu, irmã? Não é assim? É assim. Eu estou te falando a verdade. Isso vai para a internet, vai vir um monte de gente que vai gostar e outros que vão brigar comigo lá. Vai ter mais que gosta, porque vai libertar muita gente. Quando eu comecei, eu não entendia nada disso. Então, o que vinha no meu coração já revelava. Um dia eu fui visitar um casal. Isso que te digo. O casal ficou assim para mim: pronto, ganhei terreno. Já sei como é que é a coisa. Era só praticar mais umas 10 vezes que ia ter 1000 seguidores ali. Falei: é mentira isso, sou eu que estou fazendo, é minha cabeça. Sou eu. Bastou entortar, fazer alguma coisa, todo mundo... Você já viu quando o estádio está cheio? O jogador principal chuta a bola, ela raspa na trave, o que você ouve? Né? Bastou fazer assim, então, alguma coisa na igreja. Que glória, glória! Não é assim que faz? É assim que faz.
No fim ele acostumou a fazer isso. Está no auge da fama. E todo mundo vai atrás, né? 4 coisas: visão falsa, adivinhação, vaidade e engano no íntimo. Esse engano no íntimo, querido, Jeremias disse: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Meu irmão, você pode estar sentindo uma coisa, se você não aprendeu o que é o sentimento do Espírito, demora anos para entender. Você pode estar sentindo tanta coisa positiva na tua alma e ser um engano tremendo na tua vida. Você pode estar sentindo e falando: não, Deus está mandando, mas olha para a palavra se aquilo está em linha. Não, senão não faça, mesmo que seja bom. Porque esse engano no íntimo leva as pessoas a fazer tanta coisa errada na vida delas, se comprometer com gente errada, leva a gente a sair da igreja certa, cair em lugar errado, leva a gente a romper relacionamento, criar uma confusão na cabeça de quem está em volta, é perigosíssimo. Vamos ver mais um texto só, eu vou ter que dividir essa palavra em 2 partes, tá? Agora nós estamos em Jeremias, vamos lá para Jeremias 23, versículo 9, acerca dos profetas, né? Jeremias está assim: o meu coração está quebrantado dentro de mim. Ele está vendo aqueles profetas tudo falsos, ele está diante de Deus e diz que o coração dele está quebrantado dentro dele. Todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 13. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo. Então esses profetas de Samaria estavam profetizando da parte de Baal. Eles estavam influenciados por espírito estranho, não pelo Espírito de Deus. E nas suas profecias estavam fazendo errar o povo de Deus, levar o povo ao erro. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enches de esperanças vãs. Para aí. O que é encher de esperanças vãs? Eis que te digo, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, estou vendo uma porta aberta. Enche a pessoa de esperança vã, coisas que nunca vão acontecer na vida dela. Quem sabe você foi vítima disso. Disseram que ia acontecer isso na sua vida, acontecer aquilo, te encheram de esperança, tudo vã, porque não aconteceu nada. Então lá nos profetas de Jerusalém, é isso mesmo. Versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enche de esperanças vãs. Falam visões do seu coração, olha lá, e não o que vem da boca do Senhor. 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra e a ela atendeu? 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei, e eles contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. 25, tenho ouvido que dizem aqueles profetas, proclamam mentiras em meu nome, dizendo, olha lá, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras
que proclamam só o engano lá do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. 29, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, olha lá, ele disse. Então esses profetas roubavam a palavra de Deus e davam para o povo a sua própria palavra, dizendo o quê? Que Deus havia falado. Eles roubam. Vocês estão entendendo esse quadro ou não? Eles roubam a palavra de Deus, não falam a verdade. E dão para as pessoas a própria palavra deles, dizendo que é isso que Deus está dizendo. Vocês entendem isso ou não, queridos? Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. E no culto que vem eu vou dar continuidade, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, dando continuidade a isso. Volta no texto inicial, Colossenses 2, para nós terminarmos. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então o que ele diz? Ninguém domine a tua vida, ninguém te controle, ninguém te domine ao bel prazer, ninguém seja um árbitro na tua vida, baseando-se em quem? Culto dos anjos, baseando-se em visões, pessoa enfatuada, sem motivo algum na mente carnal. Então ninguém pode te dominar. O que aconteceu com os colossenses? Eles perderam o ponto central da fé. Começaram a ser dominados por esse tipo de gente dentro da igreja. Então, estamos alertas quanto a isso. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor e vamos orar, né?